Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros, para la comisión directiva que se va a partir de hoy, inicia Alberto con todo su equipo la gestión 2023-2024. Para nosotros es muy importante que nos acompañen en la última actividad científica. Es una actividad científica que va a estar dirigida por la doctora Daniela Chiodi y que tenemos un invitado de lujo, el doctor Mario Reis de Brasil, al cual le agradecemos muchísimo que esté aquí presente y con un equipo de patólogos y gente que conoce mucho del hígado que nos van a enseñar seguramente cosas muy buenas. Así que solamente agradecerles a todos los que están presentes, por supuesto, como siempre, a toda la industria farmacéutica que nos apoya mucho en que estos eventos puedan llevarse a cabo, a Carlos Riolón, que sin él esto no sale, y sin Ceci, nuestra secretaria, que también ha estado permanentemente en el trabajo previo para que todo esto sea un éxito. Sin más palabras, Dani, te paso la posta, así tú coordinas esto. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por venir hoy en un día tan especial y a su vez el tiempo que no nos ayudó demasiado, pero estamos acá, así que muchas gracias. Vamos a pasar entonces a comenzar con la jornada de Hipertensión Portal. Tenemos como invitado, como ya dijo Virginia, el doctor Mario Reis. Él es profesor de patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Es un placer tenerte aquí hoy, Mario, con nosotros. Y bueno, Mario nos va a deleitar con una conferencia llamada Causas y Consecuencias de la Hipertensión Portal. Adelante, Mario, cuando quieras. Gracias, Daniela. Buen día a todos. Es un placer enorme estar aquí hoy. Es siempre una alegría volver a Montevideo, entonces pasa lo mismo dessa vez. Es un placer muy grande estar aquí. Y me gustaría mucho de agradecer a la invitación, Virginia, Daniela, Alberto, por supuesto, que está asumiendo una nueva posición. Entonces, los dos temas que me dieron son dos temas que eu penso bastante práticos, interessantes, desafiadores em hepatologia, que são a hipertensão portal, e depois vamos falar de trombose portal. Então, eu penso que teremos uma boa discussão nessa manhã. Há casos muito interessantes, muito difíceis, muito complexos. Ayer falava com Alberto, Daniel e Jimena al respeito de la dificuldade de los casos de hígado actualmente, e dizia, são muito complexos os casos, e Carolina hacía broma com isso, que é como os hepatólogos dizendo, oh, não, muito complexo, quédense lejos de nossos casos, porque todo é muito difícil. Pero é difícil, pero hay como entender y hacerlo lo mejor para nuestros pacientes. Entonces, me voy a empezar, me voy a quedar aquí. Yo pienso que se queda más fácil para mí poder mirar sin olhar para lá. Ok, mis conflitos de interés y nos vamos. En relación a causas y consecuencias de la hipertensión portal, me voy a dividir la charla en tres partes: causas, consecuencias, pero yo pienso que hay que hablar de cómo tratar, entonces voy a hablar un poco de eso, porque hay novedades muy interesantes en relación al tratamiento de la hipertensión portal en los últimos años. Empezando por las causas, yo empiezo por un libro texto. Schiff, 2018, es una cosa clássica que todos aprendemos em la universidade em relação às causas que são divididas de acordo com o lugar de maior resistência ao fluxo portal, como pré-hepática, intrahepática, pós-hepática, e todo isso aprendemos e esquecemos ou nos olvidamos rapidamente, porque passa que não são muito práticas, né? Quando pensamos em las causas de hipertensão portal, temos que saber se, em la verdade, se o indivíduo tem cirrosis ou não tem cirrosis. O resto, casi que dá para se dizer que passa lo mismo, é como se fuera a mesma coisa, pero não é lo mismo se alguém tem hipertensão portal pura
por cirrosis o por causas no cirróticas. Por definición, los pacientes que tienen hipertensión portal por cirrosis son mucho peores, porque tienen también algo que es la disminución de síntesis en el hígado y eso va a tener consecuencias muy serias, muy graves, muy importantes. Y para piorar todo, en el occidente, la cirrosis representa 90% de los casos de hipertensión portal. Entonces, la mayoría de las cosas que me voy a decir aquí hoy son al respecto de cirrosis. Cuando no fuera exactamente al respecto de cirrosis, me voy a llamar la atención de ustedes. E empiezo justamente chamando a atenção para um término novo, e um término novo que é para complicar um pouco, porque é a enfermidade vascular portosinusoidal, a sigla em inglês PSVD, e esta enfermidade é uma enfermidade nova que foi descrita hasta pouco e que intenta dizer que os pacientes sem cirrosis podem ter uma causa de essa doença, essa enfermidade no hígado que pode ou não causar hipertensão portal. Então, praticamente essas causas, quando têm hipertensão portal, são pacientes que têm hipertensão portal não cirrótica e, na verdade, inclui um grupo de enfermidades com lesões portales, sinusoidales, com ou sem hipertensão portal, que intenta, na verdade, organizar o pensamento a respeito de uma série de descrições que se foram hechas em relação ao hígado e que hasta agora não sabemos o que fazer, o que fazer com elas. E estas definições diversas são esclerose hepatoportal, fibrose portal não cirrótica, a própria hiperplasia nodular regenerativa ou a fibrose e cirrose septal incompleta. E é incrível que hablemos de cirrose septal incompleta se para ter cirrose hay que ter um nódulo completo. Então, isso ilustra e mostra que a terminologia, as definições não estão ainda todavia muito sólidas, muito sedimentadas. E a PSVD surge nos últimos anos para tentar poner todo isso no mesmo cesto e ter ao menos alguma coisa para englobar as enfermidades sem causar mais problema. Pero há uma série de alterações que podem ocorrer nesses casos. A mais importante é a venopatia obliterativa, que são como se as vêndulas porta estuvieran completamente tomadas por um material que está em seu interior. Há uma tentativa, e esse é um estudo de 2022, publicado no Journal of Hepatology, há uma tentativa de se colocar hallazgos específicos do ponto de vista histológico e também tentar classificar do ponto de vista clínico, pero para deixar todo mais simples e todo mais fácil de compreender, temos que pensar que esses casos de PSVD, diríamos hoje, que são aqueles pacientes que têm hipertensão portal não cirrótica e que não têm anormalidade nas venas hepáticas, não tem sarcoidose, não tem síndrome de obliteração sinusoidal e não tem fibrose hepática congênita. Então, é difícil, mas não é muito. Simplesmente criamos uma nova entidade, uma nova enfermidade para poner todos os casos que não sabemos o que fazer com eles. Podemos achar e chamamos com um nome novo, difícil, interessante de PSVD. Então, quando ouvirem falarem de PSVD hoje, na verdade, é um grande ponto de que não sabemos o que fazer. Vamos seguir, então.
E agora voltamos para a hipertensão portal como um todo, né? E como fazer o diagnóstico de hipertensão portal? E é muito simples. Novamente volvemos a um livro-texto. Temos que recordar a anatomia do sistema porta, né? A vena mesentérica superior, sua união com a vena esplênica, formando a vena porta, chegando ao fígado, ao hígado, e depois havendo o drenaje por las venas hepáticas hasta vena cava inferior e ao coração. Nada de novo e como não há nada de novo e não há como se criar nada de novo em anatomia, temos o mesmo para fazer o diagnóstico. Então, diagnóstico continua sendo o padrão, o estándar, a medição de gradiente de pressão venosa porta, pero nadie hace el gradiente de presión venosa porta, entonces es una cosa más para estudios y, en la verdad, para pocos estudios, porque hasta mesmo os estudos nos últimos anos estão tentando se livrar do gradiente, porque para fazer a medição do gradiente há que fazer uma venografia, é algo complexo, é algo difícil para pacientes que têm problemas de coagulação e tudo isso, não? E há mais, porque o gradiente é necessário que seja determinado por uma pessoa com experiência, porque se não há experiência adequada, os resultados são muito distintos. Então, é o estándar, pero não é um bom estándar. E isso passa com muitas das coisas que temos em hígado. Vamos a discutir depois em relação à coagulação. Há muitas coisas que não temos hoje um estándar que seja realmente bueno. E como não temos isso, nos quedamos com outras possibilidades, e uma delas é a endoscopia, pero a endoscopia, quando mostrar que um paciente tem varices de esôfago ou gástricas, muito provavelmente isso é tarde. Isso já não há muito mais que nós possamos fazer para realmente resolver o problema do paciente. Então, outras coisas têm sido utilizadas em últimos anos, plaquetas cada vez mais, não há exame que hepatólogo le guste mais que plaquetas. A primeira coisa que perguntamos para os residentes quando vêm a contar um caso, como são as plaquetas, né? E as plaquetas nos ajudam muitíssimo, então realmente a diminuição de plaquetas é um sinal importante de hipertensão portal que deve ser valorado. E nos últimos anos, os scores não invasivos, né? Que se não mostram exatamente a hipertensão portal, como APRE, FIB4, nos dão uma ideia muito boa de que há fibrose e essa fibrose pode ser importante, e se uma fibrose é importante, vamos pensar que esse paciente pode ter hipertensão portal. Por supuesto, a elastografia hepática hace o mesmo. E há uma tentativa muito grande em los últimos anos de se correlacionar a hipertensão portal obtida por el gradiente com aquela obtida por la elastografia. Me vou mostrar um pouco disso em alguns instantes. O ultrassonido abdominal é extremamente interessante, por supuesto, e a presença de um vaso aumentado é um sinal importante, provavelmente o primeiro sinal de hipertensão portal. Se o ultrassonido é útil, a tomografia e a ressonância também são. Ok, vários métodos, nada de novidade, não há nada de novo aqui, e nos quedamos com lo de sempre. Temos que fazer o diagnóstico e temos ferramentas que são limitadas para isso. Vamos às consequências. E as consequências é interessante que empecemos pensando em la fisiopatologia, na patogênese da descompensação, e aqui se quedou um português. E
revisei se queda um português ali, né? Então, a patogênese da descompensação. Então, temos a cirrose criando tudo para que o paciente tenha hipertensão portal. Quando há hipertensão portal, a translocação bacteriana, a formação de PAMPs, e aí começa a tudo a se quedar mais complexo, porque empieza a inflamação. E a inflamação será drive para a evolução negativa desses pacientes. Né? Temos, então, ativação de toll-like receptors, a formação de fatores pró-inflamatórios cada vez maiores. Há também, na cirrose, dano hepático, teremos a formação, então, de dumps em hepatocito e pumps em intestino, e tudo isso vai terminar sendo a vasodilatação esplêncnica arteriolar, a disfunção cardiovascular, e tudo se vai, então, a trazer para o paciente as complicações mais graves da cirrose, quando empiezam a disfunção adrenal, a encefalopatia hepática, a disfunção renal, a síndrome hepatopulmonar. Esse é o problema da hipertensão portal. Então, temos que fazer algo contra a hipertensão portal, sem dúvida, porque se não for hecho nada para esses pacientes, o final, nós todos sabemos qual será. E o final está aqui. Há uma cirrose que, em dado momento, é compensada, não há varices, a hipertensão portal é ainda leve, e em dado momento surge a descompensação. Quando surge e empieza a descompensação, vamos a ter sangrado, vamos a ter sangrado, 2 sangrados e ascites refratária, e teremos paciente que vai evoluir a encefalopatia persistente, vai ter infecções, porque há grande problema imunológico também, que empieza a ocorrer em hígado em função de toda essa inflamação sistêmica que há em pacientes com cirrose. Vamos a ter talvez a mais temida complicação da cirrose hoje, que é a acute chronic liver failure, e depois morte. Quando temos uma cirrose compensada, temos tempo para fazer algo, porque esses pacientes são assintomáticos e sua sobrevivência média é de ao redor de 12 anos. Não passa o mesmo quando os pacientes têm cirrose descompensada. Quando há cirrose descompensada, esse paciente está quase para morrer. Não? A sobrevivência média é de 2 anos, e quando começamos a falar em terminal, meses, dias de sobrevivência. Não? Quando temos acute chronic liver failure, hoje, podemos esperar que vamos a ter algo ao redor de 80% de mortalidade intrahospitalar. Então, há que fazer algo por los pacientes. ¿No? Então, o que gostaria de mostrar para vocês aqui é exatamente isso, a importância da hipertensão portal como uma causa de morte, que é uma causa de morte que está ali anunciada como se está para chegar. ¿No? E nós, em geral, fazemos muito pouco para evitar isso. Mirando por outro lado, esse é estudo bastante interessante de revisão que foi publicado agora, nesse ano, e é interessante ver que de fibrose a cirrose compensada, cirrose descompensada, temos aumento, incremento da vasodilatação esplêncnica, aumento da pressão da vena porta, e isso vai levar a manifestações clínicas, e de novo aqui, o que está, acute chronic liver failure, muerte, e solamente o transplante de hígado, e nesse final, pode cambiar toda essa história, que é uma história muito triste. Isso é de Baveno, publicado ano passado, Baveno 7, que nos traz algumas informações bastante interessantes, e dentre essas informações sedimenta os conceitos relacionados à hipertensão portal clinicamente significativa e à enfermidade hepática crônica avançada compensada, CACLD.
¿no? Es muy interesante pensar en ese tipo de situación clínica. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos pacientes que tienen una enfermedad hepática inicial con una presión portal aquí medida por elastografía, y dice algunos diapositivos atrás que iría hablar de elastografía ahora, que vamos empezar a discutir un poco más de elastografía aquí. A elastografía, entonces, mostrando que esos pacientes tienen una presión normal. Cuando empieza a aumentar para 10 kilopascais, tenemos entonces pacientes que están evoluindo en relación a doença, a enfermedad. 15 kilopascais, já podemos assumir que há uma enfermidade crônica avançada compensada. 20 kilopascais, esse paciente já está claramente entrando numa situação de descompensação importante. 25 kilopascais, sem dúvida nenhuma, há um paciente que evolui muito pior. Então, a elastografia pode ser interessante. El problema es que la elastografía no es para todos los pacientes, y hoy tenemos pacientes con enfermedad con hígado graso, y pacientes con hígado graso muchas veces no son buenos candidatos a elastografía porque justamente tienen mucho tejido adiposo que el PROB no va a nos dar un resultado interesante. Pero podemos tener más o menos la misma idea utilizando otros métodos, como por ejemplo la elastografía por resonancia. Pero la elastografía por resonancia es costosa, y entonces empezamos de nuevo a tener problemas. Pero es interesante pensar que la elastografía puede ayudar mucho para definir esos casos. Y es importante definir esos casos. Plaquetas de nuevo aquí, dando una idea muy buena, ¿no? Y la questão associada à endoscopia, há casos em que não precisamos fazer endoscopia porque os pacientes têm uma probabilidade muito baixa de ter varices, né? Vamos a seguir. E se hablamos de la hipertensión portal y decimos que la hipertensión portal, cuando avanzada la enfermedad, cuando hay una descompensación importante, es muy difícil de hacer algo que realmente pueda revertir toda la situación en los pacientes, tenemos que pensar que hay que hacer algo más precoz. Esse estudo é um estudo publicado no Journal of Hepatology em 2022 e é muito interessante, porque simplesmente um número muito grande de pacientes, não? 350.000 pacientes versus 12.000 pacientes, compararam as duas cohortes em relação a o que se hace con el hígado. Y lo que hicieron aquí de intervención fue calcular el APRI, simplemente calcular el APRI. Y es un estudio entonces que pacientes que estavam sendo vistos em programas de check-up, de rotina, sem utilizar esta técnica SEAL, deram um nome bonito, um nome novo, SEAL, né? Que simplesmente calcula APRI. Algo como esse, né? Então, esse era um estudo retrospectivo e chegaram à conclusão desses 350.000 pacientes que um número teria enfermidade hepática. Pero, utilizando um programa de check-up com aminotransferasas e plaquetas, puderam, então, com APRI arriba de 0,5, detectar muito mais fibrosis e cirrosis compensada do que com a outra estratégia. Isso é importante para nós como hepatólogos, como professores e todo, para dizer a los não especialistas que há algo muito fácil de fazer, que é simplesmente ter
AST e plaquetas e fazer um cálculo que não tem nada de complexo. Se há um APRE arriba de 0,5, por favor, encaminhe ao hepatólogo, porque o hepatólogo, então, verá os casos. Né? Carolina já está se rindo lá atrás em relação a isso, mas é verdade. Isso é importante, né? Porque eu penso que mostrei para vocês antes que detectar a hipertensão portal, como hacemos hoje, não é bueno. Temos que detectar toda a enfermidade hepática de uma forma muito mais precoce. E vamos então a como tratar. E como tratar em la abordaje terapêutico da hipertensão portal é muito importante a supressão do fator etiológico, por supuesto. Se alguém tem hipertensão portal e vírus C, vamos a tratar o vírus C, porque vamos a ter então efeito positivo nesses pacientes. O mesmo passa com o vírus B, com álcool. Parem se o paciente para de beber, vai ter uma melhoria, vai cair a hipertensão portal e tudo isso. E também tratamento do fator patogênico, porque às vezes os pacientes que estão com uma complicação relacionada ao hígado estão com essa complicação porque tem algo agudo que está ocorrendo, como alguma infecção, e por aí vai. Então, importante fazer a supressão do fator etiológico e o tratamento do fator patogênico sempre. Pero há uma série de coisas que hacemos todos os dias e parece que essa tabla é uma tabla para o paciente que está em la enfermaria e que los vimos todos os dias, se tem sangrado, se tem ascites, se tem encefalopatia, peritonitis bacteriana espontânea. Então, temos aquelas opções que são clássicas. Beta-bloqueadores, os hepatólogos adoram, amam os beta-bloqueadores, né? Beta-bloqueadores, diuréticos, lactulosa e coisas como essa, e podemos simplesmente tentar separar o que hacemos nesses pacientes quando estão internados, e eles internam uma vez, tratamos, se vão, volvem, tratamos, se vão, volvem, ou morrem ou se vão a transplante. Então, essa é a história natural do paciente com cirrose descompensada. E em Brasil, decimos que estamos secando gelo. Algo como poner, para vocês, eu penso que é algo como poner água e tentar recorrer a água em uma cesta. Né? Ou seja, nada. Isso, hacemos o mesmo há 20 anos, 30 anos, quase como isso. Claro que houve coisas novas e interessantes e que melhoraram bastante a sobrevivência dos pacientes com cirrose. Terlipressina, por exemplo, foi muito importante. As técnicas endoscópicas também se tornaram muito melhores nos últimos anos, pero os pacientes siguen morrendo, essa é a verdade. Então, vamos falar um pouco de los beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores, normalmente, começamos quando os pacientes têm uma cirrose ainda todavia em estágio inicial, pero com varices esofágicas, e então vamos dar os beta-bloqueadores, vamos a controlar os efeitos colaterais, vamos a ver se está tendo um beta-bloqueio, pero quando começamos beta-bloqueadores, na verdade, não sabemos se vão funcionar, não sabemos como controlar se estão funcionando, e simplesmente decimos para os pacientes, sigam usando, essa é a verdade, não é? Essa é a verdade. Bom, aqui as drogas, em relação à potência comparada a propranolol, carvedilol é muito mais potente que propranolol, né? E carvedilol tem também uma atividade de bloqueio alfa, que é muito interessante porque
além de hacer la disminución de la hipertensión portal por disminuir el flujo que llega al hígado, también disminuye la resistencia de flujo que pasa por el hígado. Entonces, hay como tener una mejor eficacia clínica en esos pacientes. Pero la pregunta es si no empezamos con los bloqueadores beta demasiadamente tarde hoy. Y la verdad, sí. E esse é um cambio extremamente importante que está ocorrendo em la hepatologia nos últimos anos. Empezar o uso de carvedilol muito mais precocemente, porque assim poderemos, talvez, fazer com que os pacientes não tenham a evolução da hipertensão portal tão acelerada e com isso poderemos, então, ser pacientes melhores. Pregunta que se hace se temos evidências disso, e não temos exatamente evidências. Aqui, quando pensamos no benefício dos beta-bloqueadores, em rojo, quando não está bem estabelecido, em amarillo, quando temos alguma dúvida, em rojo, de novo, quando talvez estejamos hasta fazendo algo que não seja muito bueno, e em verde, quando sabemos que há uma ação positiva. Veem que a ação positiva nos estudos se tem exatamente naqueles pacientes que têm varices, que têm ascites e que já sabemos que se vamos esperar por isso, não vamos cambiar nada. Então, a grande modificação que se pode dizer que hoje está ocorrendo é começar com beta-bloqueio quando o paciente tem uma hipertensão portal clinicamente significativa. Tem hipertensão portal clinicamente significativa, então vamos a empezar a dar para esses pacientes os beta-bloqueadores. E isso pode ser feito quando os pacientes têm, por exemplo, uma elastografia arriba de 25. Para algumas pessoas, arriba de 20. Então, há que pensar nisso e começar com a medicação algo mais cedo, mais temprano. Os beta-bloqueadores terão uma atividade bastante interessante nesses casos e é importante tentar diminuir a primeira descompensação clínica desses pacientes, porque uma vez que tenha um paciente com cirrose tido uma descompensação clínica, não há muito o que fazer, essa é a verdade. Esse é um estudo publicado também no Journal of Hepatology em 2022 que mostra quase que isso, quando é uma meta-análise que avalia, então, carvedilol na cirrose compensada e mostra que carvedilol diminui o risco de desenvolver uma descompensação e também está associado à diminuição da mortalidade nesses pacientes. Então, se há algo para guardar daqui, sim, temos que começar beta-bloqueio muito mais precocemente. E há outras estratégias que estão em estudo, que são também muito interessantes e entram nesta linha de tentar tratar a hipertensão portal de uma forma muito mais precoce que hacemos hoje. Uma delas é o estudo Liver Hope, o nome é espetacular, Liver Hope, que associa simvastatina à rifaximina. Sabemos que simvastatina diminui a hipertensão portal, sabemos que simvastatina melhora o hígado como todo por uma série de efeitos pleomórficos e tudo. E rifaximina é uma droga extremamente interessante e sabemos que todo o mal que chega ao hígado vem do intestino. Então, temos que fazer algo contra. Perdão, Carolina. Temos que fazer algo contra o que vem do intestino, se bem que todo de bueno que é dado ao hígado também vem do intestino, né? A vida é assim, esse é o problema. Então, simvastatina e rifaximina
juntas, estão sendo testadas em estudo Liver-Hope. Essa primeira fase do estudo foi publicada há um par de anos em Lancet Gastroenterology Hepatology e que mostra a segurança do uso de simvastatina, pero em la dosis de 20 miligramas, não la dosis de 40 miligramas. E há mais, todavia, o uso de albúmina em pacientes com cirroses descompensadas e temos que saber quando começar isso. Isso é o uso de albúmina de forma ambulatorial, em geral, uma vez por semana. Temos o estudo ANSWER, que foi publicado há um par de anos também, que diz que podemos fazer isso por 18 meses. Há essa possibilidade. Pero os pacientes têm que ter ascites inicial, não podem ter uma ascites refractária, não podem ter MELD muito elevado, porque então não funciona. E é interessante pensar nisso. Há o filling gap de albúmina. Então, se começamos tarde demasiado, temos um filling gap muito largo. Será muito difícil fazer com que um paciente que empiece com a albúmina bajo de 2 se vá a subir arriba de 3.5 ou chegar a 4, que seria lo melhor. Então, temos que começar realmente de uma forma mais precoce. E, por fim, há também o amônio. O amônio é das coisas mais misteriosas no hígado, não? Todo é amônio, pero nada é amônio. Não sabemos exatamente o que fazer com ele. E agora, também publicado em Journal of Hepatology ao final de 2022, um estudo bastante interessante que compara amônio com child, com MELD, e chega à conclusão que se amônio está 1,4 vezes maior que o limite superior de normalidade do laboratório, isso se correlaciona com a mortalidade e abre a possibilidade de uso, quem sabe, de aspartato de ornitina em pacientes que não têm encefalopatia, que não têm uma hipertensão portal clara. Ou seja, o que penso ter mostrado aqui é que temos que cambiar o que hacemos em los pacientes com cirroses e pensar em começar as coisas de uma forma muito mais precoce. E se dizem que a aspirina do hepatólogo é o beta-bloqueio, talvez nossa aspirina em los próximos anos seja o beta-bloqueio, a rifaximina, a simvastatina, o aspartato de ornitina, talvez a albúmina. Os pacientes se vão quedar ainda mais caros para o sistema, essa é a verdade. Pero temos que pensar que a internação de los pacientes é muito cara, transplante é muito caro, ¿no? Então, talvez o que teremos de consequências sejam as consequências para os endoscopistas, que se vão a quedar os casos de sangrado por varices, e eu realmente espero que isso ocorra. Para terminar, esse machine learning está em todo hoje, né? E aqui não poderia ser diferente, publicado no Journal of Hepatology desse ano, que mostra que 3P ou 5P, e não há nada de sofisticado nesses P, plaquetas, bilirrubina, INR, ou plaquetas, bilirrubina, o tempo de tromboplastina, gama-RT e colinesterasa. Essa é a única coisa diferente, mostrando que isso podem predecir a hipertensão portal clinicamente significativa. Então, de novo, a hipertensão portal clinicamente significativa hoje é o grande alvo da hepatologia. Definir isso, que ainda todavia não está definido, definir isso será extremamente importante para que possamos, então, conseguir todo o que
queremos fazer com nossos pacientes. Assim, terminando, hipertensão portal pode ser cirrótica, não cirrótica. Cirrose, por supuesto, é a causa mais importante. A hipertensão portal é a causa da maioria das complicações da cirrose e, em geral, tratamos as complicações e sabemos que isso não é adequado. Então, é necessário cambiar o enfoque, tratar antes. O diagnóstico deve ser precoce. Devemos detectar a hipertensão portal clinicamente significativa e, sem dúvida, se estão desenvolvendo aí uma série de novas estratégias. Eu paro por aqui e me quedo à disposição depois para os casos. Gracias.